Fala galerinha do nono ano, aqui é o professor Rômulo, professor de Física, gravando essa aula especialmente para a turma do nono ano. Hoje a gente vai aprender um pouco a respeito do capítulo novo, que trata sobre força, tá? A gente se situa aí na página 142, inicialmente aí. Todas as imagens que vai aparecer aí na tela estão no livro de vocês, tá? Para você achar a respeito delas, localizar no livro de vocês, tá sempre escrito lá no título, lá em cima, no topo da página, qual página que a gente está do livro, tá ok? Então vamos começar a falar um pouco a respeito de força. Sempre que a gente tem que empurrar algum móvel dentro da casa da gente, ou então segurar uma sacola do supermercado, fazer um desvio, por exemplo, a gente está andando em linha reta, precisa fazer uma curva, é, parar em algum lugar, né? A gente está correndo, a gente tem que parar, a gente tem que exercer uma força, tá? Então aí tem 3 exemplos na tela. O exemplo A lá, a jogadora de futebol, ela tem que exercer uma força para a bola que está inicialmente parada lá no gramado entrar em movimento, tá? Então ela vai chutar a bola, ela tem que exercer uma força sobre essa bola. Na figura B ali, ó, a bola que já está em movimento, o goleiro aí, no caso, precisa parar, né, a bola, ele precisa exercer a força na bola para ela parar, tá certo? Para a bola entrar em repouso. Tá ok? Ele aplica uma força oposta à direção da bola, né? O sentido da bola. E no exemplo C, olha lá, não tem nada em movimento no exemplo C. Só que ali, ó, a moça está fazendo uma força sobre aquele elástico ali para deformar ele, né? Apenas causando a deformação no elástico. Para isso, ela precisa de uma força. Se ela soltar aquele elástico ali, ele vai voltar com toda a força para a parede, para onde ele está preso ali, tá? A medição da força, ela é calculada em newtons, tá? A gente não vai aparecer muito em newtons ainda, mas aqui, ó, 10 newtons. 1 quilograma força vale o mesmo tanto que 9,81 newtons, ou mais aproximadamente, não tem problema nenhum aproximar a princípio, vale 10 newtons, tá ok? Isso significa que, por exemplo, se você pega uma coisa que pesa 1 quilo, você tem que exercer uma força de 10 newtons sobre ela, sobre aquela coisa que você está pegando. Se você pega uma coisa de 2 quilos, você vai estar fazendo uma força de 20 newtons para segurar ela, né? Então vamos supor, meu peso é de 50 quilos. Se você multiplicar por 10, você achar a força que você exerce sobre o chão, né? Um peso de 50 quilos, você está exercendo sobre o chão 500 newtons, tá? 50 quilos, 500 newtons, tá ok? Então lembra, para você passar de quilogramas para newtons, basta multiplicar por 10, tá? Matéria essa é um pouco diferente do que a gente estava acostumado a ver, né? A gente só estava mexendo com aceleração, velocidade, distância e tempo. Agora já está entrando uma novidade aí. Lembra sempre isso que eu acabei de falar, aproveitando isso que eu acabei de falar sobre o peso, é que a força, sempre existe uma força em cima da gente, né? Que é o peso. Qualquer coisa vai ter um peso, mesmo que seja pequeno, aquela coisa vai ter um peso que vai estar sendo exercendo pela atração da Terra àquela pessoa, né? Então, independente se a bola que está parada, tem uma força em cima dela, que é a força peso, tá certo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre outras forças, tá? Em todos esses casos aqui tem a força peso envolvida. Beleza? Então, o que é força? Então vamos virar a página aí. A força é uma grandeza vetorial, tá certo? Isso significa dizer o seguinte: a gente tem dois tipos de grandeza. A gente tem a grandeza escalar e a grandeza vetorial, tá?
A grandeza escalar é aquilo que a gente só olha o módulo dela, ou o valor dela, o valor que ela tem. Por exemplo, a massa que a gente tem, né? Por exemplo, quanto que a gente pesa, o tempo, em segundos, horas, minutos, e o comprimento, tá? São exemplos de grandezas escalares. Agora, a grandeza vetorial, ela além desse módulo ou valor que ela tem, ela precisa de uma direção, ela tem uma direção e um sentido, tá? O exemplo de grandeza vetorial é a força e a velocidade, tá? Aqui, por exemplo, ó, vocês têm que entender bastante bem, ó, o que é direção, o que é sentido. A direção, a gente tem a direção, por exemplo, horizontal. Horizontal é a direção do horizonte, né? E tem a direção vertical. Agora, toda direção tem dois sentidos, né? Se você está na direção horizontal, você tem um sentido para a esquerda e o sentido para a direita. Se você está na direção vertical, em pé, você tem um sentido para cima e o sentido para baixo, tá ok? Então, toda direção tem dois sentidos. Então, isso significa afirmar, então, que esse peso, quer dizer, a força e a velocidade, elas são grandezas vetoriais, tá? Aqui tem um exemplo. A gente tem aqui, ó, uma determinada bolinha que foi jogada para cima e a bolinha está subindo com uma velocidade de 1,5 metros por segundo, nesse exato instante aqui, né? Vocês lembram que tem aceleração sobre ela, de acordo com o capítulo anterior. Mas ela está subindo com 1,5 metros por segundo. O que a gente pode afirmar aqui? Que o vetor dela, a gente fala vetor, essas setinhas que a gente coloca aqui, para indicar para qual sentido está indo a velocidade. A velocidade está indo para cima, por isso que ela é uma função vetorial, tá ok? E o peso dela está puxando para baixo, está puxando a bolinha para baixo, né? Então você tem aqui a força, no caso peso, puxando a bolinha para baixo, tá ok? A direção aqui, todas as duas direções, ó, os dois valores aqui, a direção é vertical. Só que a velocidade está para cima, o peso está para baixo. São sentidos opostos, entenderam? Então, ó, sentido para cima, que no caso aqui é a velocidade, sentido para baixo, que no caso é o peso, tá? Então, lembra, a grandeza vetorial a gente precisa, além de um módulo, precisa definir qual a direção e qual o sentido. E para isso a gente usa essa setinha que é denominada vetor, tá ok? Beleza. Vamos mudar a página aí. Página 143, que a gente estava agora, vamos para a página 144. Agora a gente vai complicar um pouquinho. Vamos colocar duas forças trabalhando juntas, tá? Aqui, na primeira parte da imagem, a gente tem duas pessoas puxando um barco. Elas estão puxando o barco para o mesmo sentido, tá? Esse cara aqui está puxando o barco com uma força de 40 kg força. E essa moça aqui, não sei se é moça, não sei se era para ser moça, tá parecendo, tá puxando o barco com uma força de 30 kg força, tá ok? Eles estão puxando para o mesmo sentido. Vocês concordam comigo que essa força vai se somar, né? Se somar 40 kg desse rapaz aqui e 30 dessa pessoa aqui, a gente vai ter no total 70 kg força. Esse total que a gente chama, ela é chamado de resultante, tá? Lembre-se desse nome, resultante. Ele vai aparecer muitas vezes aí para vocês, tá ok? Então, temos duas forças de mesma direção e mesmo sentido, esse primeiro caso aqui, tá? No exemplo 2 aqui, a gente tem duas pessoas fazendo forças de mesma direção, elas estão todas as duas puxando na horizontal, porém em sentidos opostos. Essa aqui está puxando para lá, esse aqui está puxando para cá, tá?
o carinha que está puxando para o lado esquerdo está fazendo força, 30 kg a força. E o carinha que está puxando para o lado direito aqui está fazendo 40 kg a força. O resultado final, uma força oposta com a outra, o resultado 40 menos 30, vai dar uma resultante de 10 kg a força para o lado direito. Esse rapaz aqui está puxando a corda junto com o outro moço para o lado direito, porque ele está fazendo uma força maior do que ele. Esse aqui, a força que ele está fazendo é só para atrapalhar esse outro aqui, só para segurar um pouco a corda, vamos dizer assim. Tá certo? Então, quando